Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Hoje então nós vamos para a nossa primeira aula de literatura sobre parnasianismo e simbolismo. Gente, como nós sempre fazemos, nós temos que entender então o contexto histórico. O parnasianismo especificamente, ele surge na França no ano de 1886. Aqui a gente percebe, então, a diminuição da influência do racionalismo. Também nós percebemos o progresso industrial e a ascensão da alta burguesia. Temos o neocolonialismo, prenúncio da Primeira Guerra Mundial. E, gente, para o simbolismo, o símbolo é a forma de traduzir o subconsciente e até o inconsciente. Ou seja, gente, inicialmente parece um momento tranquilo, mas a gente tem então essa diminuição do racionalismo, ou seja, deixando então esse sentimento, na verdade, de lado. Então, nós temos o progresso industrial. Com isso, a burguesia torna-se então a classe dominante. Neocolonialismo, gente, é quando nós temos Portugal, países da Europa de modo geral, explorando então países da África e da Ásia. Primeira Guerra Mundial está criando forma, ou seja, está próxima de acontecer. Nós temos então como características a subjetividade profunda, a sugestão, a musicalidade, a sublimação e correspondências. Então, gente, o simbolismo em Portugal, ele começou no ano de 1890, com a publicação então da obra chamada O Aristos, de Eugênio de Castro. Portugal, gente, nessa época estava sendo pressionado, então, pela Inglaterra para retirar as suas tropas de Angola e Moçambique. E o que eles fizeram? Retiraram. Então, isso foi um problema bastante grave na época. Esse fato de Portugal ter retirado as suas tropas da África, nós chamamos de ultimato inglês. Em 1910, lá em Portugal, nós temos a proclamação da República Portuguesa. Em 1915, então, nós temos o encerramento do simbolismo com a publicação da revista Orfeu, que dá início ao modernismo português. Primeiro autor, então, que nós temos, gente, simbolista, lá em Portugal, é o Antônio Nobre. Ele mescla uma linguagem sofisticada e coloquial. Temos musicalidade, pessimismo e intimismo, subjetivismo confessional, nacionalismo nostálgico em Despedidas, que é uma obra póstuma. Ou seja, gente, ele vai mesclar então essa linguagem mais rica com uma linguagem mais simples, mais do dia a dia. A musicalidade aqui, gente, nós temos duas figuras de linguagem que ajudarão a isso, além da rima. Nós temos a aliteração e a assonância, então são dois que vão influenciar demais. Também, gente, o pessimismo e intimismo. Pessimismo por quê? Ele não vê nada de melhor. A gente pode perceber, né, por causa do subjetivismo confessional dele. Então, um exemplo de poema do Antônio Nobre. Vaidade, tudo vaidade. Vaidade, tudo vaidade. Vaidade, meu amor, tudo vaidade. Ouve, quando eu um dia for alguém, tuas amigas ter-te-ão amizade. Se isso é amizade, mais do que hoje tem. Vaidade é o luxo, a glória, a caridade, tudo vaidade. E se pensares bem, verás perdoar-me esta crueldade, que é uma vaidade o amor de tua mãe. Vaidade, um dia, foi-se-me a fortuna, e eu vi-me só no mar com minha escuna, e ninguém me valeu na tempestade. Hoje já voltam com o seu ar composto, mas eu, vê-la lá, eu volto-lhes o rosto, e isto em mim não será vaidade? Ou seja, gente, o Antônio Nobre, então, ele trabalha muito essa questão de, o que realmente é relevante para a nossa vida? E ele vê, gente, que, por exemplo, o amor é algo supérfluo dentro da vida do ser humano. Ou seja, eu não preciso necessariamente, então, ter o amor. Tanto que ele até julga um amor que a galera fala que é o único amor verdadeiro, né? Que é o amor de mãe. Ele fala, isso é só vaidade, não há por que se preocupar com isso. Aí nós temos o Camilo Peçanha, que na sua poesia nós temos forte musicalidade, a poesia é abstrata, nós temos caráter resignado diante das adversidades.
Transitoriedade existencial na fluência do tempo. A única obra, então, é Clepsidra, que vem do grego relógio d'água. Nós também temos a desesperança em relação a Portugal. Ou seja, gente, Camilo Peçanha, ele vai estar muito desiludido, então, com o que nós temos lá em Portugal. Ou seja, ele não vê futuro nisso. E um exemplo de poema dele se chama Na Cadeia. Na cadeia, os bandidos presos, o seu ar de contemplativos, que é das feras de olhos acesos, pobre dos seus olhos cativos. Passeiam mudos entre as grades, parecem peixes num aquário. Campo florido das saudades, porque rebentas tumultuário. Serenos, serenos, serenos. Trouxe-os algemado à escolta, estranha taça de venenos. Meu coração sempre em revolta, coração quietinho, quietinho. Por que te insurges e blasfema? Não basta. Devagarinho. Olha os soldados, as algemas. Ou seja, gente, aqui ele está falando como é você estar preso, então, dentro de toda essa situação. Então, esse subjetivismo dele é em relação, então, a essa coisa de não conseguir ir além. Aí aqui no Brasil, gente, nós temos o início então do simbolismo com 2 livros do mesmo autor, que é o Cruz e Souza. Nós temos a publicação de Missal, que é um poema em prosa, e Broquéis, que são poemas em versos, ambos então escritos pelo Cruz e Souza. Aqui, gente, vale lembrar que o simbolismo no Brasil, ele se desenvolveu então fora dos grandes centros, fora de São Paulo e Rio de Janeiro. Por quê, gente? Naquelas regiões, o que tomava conta, então, era o parnasianismo. Minas Gerais e a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, se envolvem diretamente, então, com o simbolismo. E ele vai terminar em 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então, gente, o grande representante do simbolismo aqui no Brasil é o Cruz e Souza. Ele nasceu em Santa Catarina e pertence a uma família de escravos alforriada. Utiliza o nome do seu dono, presença da angústia e do sofrimento humano, busca da essência, sublimação, do abandono da matéria e a espiritualização, apaixonado pela cor branca. Gente, o Cruz e Souza, ele nasceu numa região, na região de Santa Catarina. Ele, negro, como a gente pode observar aqui na foto, ele tem bastante problemas em relação à cor da pele dele, inclusive por ele morar num estado onde grande parte das pessoas são descendentes de europeus brancos. O nome dele, Cruz, realmente vem da sua família, mas Souza vem então do dono, ou seja, do antigo dono da sua família quando eles ainda eram escravos. Aí, gente, nós temos aqui o acrobata da dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionando, salta, gavroche, salta, crown, varado, pelo estrador dessa agonia lenta. Pedem-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, reteza, os músculos reteza, nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sobre o chão, fremente, afogado no teu sangue estudoso e quente. Ri, coração, tristíssimo palhaço. Gente, o Cruz e Souza, ele foi um poeta, então, que ele vai falar muito de você. Por fora está feliz, mas por dentro você está triste. Ele foi casado com uma mulher, gente, eles tiveram 4 filhos. Os 4 filhos, gente, eles morreram de forma bastante prematura. Por quê? Não se sabe. E essa mulher, ela entrou em depressão e acabou posteriormente morrendo. E com isso, gente, o Cruz e Souza ficou bastante mal. Então, a gente pode entender, talvez, que ele esteja aqui desabafando, falando que ele se sente dessa forma. E por último, gente, nós temos o Afonso de Guimarães, nascido em Minas Gerais, formado em Direito. Ele perde sua esposa de forma bastante prematura. A temática na sua obra é a morte da amada,
O misticismo religioso, amor transcendente e espiritualizado como fuga ao seu sofrimento. A morte como forma de sublimação. Gente, então aqui, como a mulher dele morreu muito cedo, ele vai trabalhar então com essa questão desse amor espiritualizado. Lembrando, gente, no simbolismo, a sublimação é um estado onde a alma ela se liberta totalmente do corpo, tá? Então, é uma característica que nós temos aqui. Vale lembrar também, gente, que ele, então, acredita que a única forma de você atingir totalmente esse estado é quando você está morto. Um exemplo, então, de poema dele é o Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no devaneio seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu refluram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ou seja, gente, aqui nós temos então essa questão do o que você realmente quer, como que você vai atrás disso. Bom, gente, essa primeira aula então a gente falou do simbolismo. Na nossa próxima aula de literatura nós vamos falar então sobre parnasianismo. Até a próxima aula.